Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoá-lo ricamente nesta noite de quarta-feira. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: precisamos ter uma vida cristã enraizada. Precisamos ter uma vida cristã enraizada. E no Salmos 1, versículo 3, diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Salmos 1, versículo 3. Eu não tenho dúvidas de que nós fomos criados por Deus para algo especial. Todo mundo quer um sentido, todo mundo quer um legado. Jesus chamou isso de fruto. Sentido da vida, legado, Jesus chamou de fruto. Nós fomos criados para dar fruto, muito fruto, e fruto que permaneça para sempre, disse Jesus. Lá em João 15, versículo 5 e versículo 16, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 5. Versículo 16 de João 15. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Uma vida de fruto, amados irmãos, é algo que chama a nossa atenção e nos faz querer mudar toda a nossa vida. Fomos criados por Deus para isso. Dar fruto é sobre significância. Dar fruto como cristão é legado. Dar fruto como cristão é transformação. É sobre o nosso destino. Dar fruto é sobre o nosso destino profético. Como você definiria fruto? Jesus disse que fruto é aquilo que resulta de vivermos nele. E ele está dizendo que só há fruto quando esses galhos estão presos na videira. O autor do livro Enraizado, que tem um livro chamado Enraizado, define fruto da seguinte forma: fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Olha só que coisa linda. Fruto significa que quando alguém provar a sua vida, a sua vida, terá o gosto de Jesus. Benny Lynch, autor do livro Enraizado. Eu sei que muitos já entenderam isso e desejam isso. Muitos aqui já receberam as palavras dos céus maravilhosamente, já receberam os seus dons, já têm os seus chamados. Você foi chamado para a grandeza, nós fomos chamados para a grandeza de Deus, mas o fruto, ela é essa grandeza. Fruto é algo que faz com que nós venhamos a representar Jesus Cristo aqui na terra. O grande problema é que o fruto ele vai surgir depois de um tempo que você estiver plantado. Mas o grande problema é que logo queremos dar fruto e queremos postar nas redes sociais. Nós não podemos confundir sementes com frutos. A semente você vem plantando, o fruto você certamente vai colher. Deus nos dá semente
semente de sonhos, semente de chamados, mas este ainda não é fruto. É preciso um processo para chegar até o que Jeremias diz na sua profecia, em Jeremias 17:8, que diz assim: ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Jeremias 17:8. Neste texto, Jesus é como a água viva que traz vida em nós. É o mesmo princípio da videira, amados irmãos. Se estivermos ligados a Ele, receberemos vida e tudo que nós precisamos para frutificar. Mas pense, a árvore pode estar bem perto da água, mas se não estiver com as raízes que cheguem até lá, ela vai morrer. O segredo não está em parecer uma árvore bonita, nem mesmo estar publicamente perto da água. O segredo é ter raízes. O segredo é ter raízes, porque sem raízes você não aguenta o temporal, o vendaval, as pandemias e as intempéries da vida, né? Quando nós começamos a pensar na necessidade das raízes, um cristão com raízes, e essas raízes, amados irmãos, elas são oriundas de cristãos que estão firmes naquilo que creem, nos ensinamentos de Cristo, estão firmes no seu relacionamento com Cristo, através da oração, através do estudo da escola bíblica discipuladora aos domingos pela manhã, através dos cultos de adoração domingo à noite, trazendo pessoas para ouvir a palavra e receber Jesus como Salvador. São crentes envolvidos com missões, são crentes que estão na terra, mas vivem o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me plantar, eu quero criar raízes. E raízes, elas, se você olhar as raízes, elas nem aparecem e elas não são tão bonitas quanto a copa da árvore, quanto as flores da árvore, quanto os frutos da árvore, mas é ela que alimenta toda a árvore, é ela que alimenta. E tem muitos cristãos que estão sem raízes, e nós queremos te pedir que você busque isso em Deus, e crie raízes em uma igreja, independente da denominação, independente do pastor. Pastores são falhos, denominações são falhas, mas nós precisamos criar comunhão, precisamos criar relacionamento. Não podemos sair da igreja e ficar pulando de igreja em igreja. Isso faz com que você não crie raízes, nem raízes doutrinárias, nem raízes da comunhão. Você se perde no meio. A igreja não é casa de show, onde você vai no domingo, no outro. E por quê? Qual a necessidade do cristão criar raízes? Em primeiro lugar, faz de você alguém grande por dentro. Em primeiro lugar, por que o cristão tem que criar raízes, pastor? Porque faz de você grande por dentro. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que está no coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Faz de você alguém grande por dentro. Grande por dentro é algo que não aparece, né? Grande por fora aparece, mas grande por dentro. E Davi, essa expressão que eu li de 1 Samuel 16, 7, é Davi. Davi foi escolhido por Deus porque tinha um coração pronto para ser expandido. Davi foi escolhido por Deus porque tinha um coração pronto para crescer.
Ele viu que ninguém conseguia ver, nem mesmo o profeta Samuel. Davi era grande por dentro e estava pronto para crescer ainda mais. Quando você passa por uma árvore enorme, tem que lembrar que o que está debaixo da terra é ainda maior. Isso é lindo. O sistema de raízes é sempre maior do que aquilo que ela suporta. Quando estamos falando dessas raízes, estamos falando do seu coração, o lugar da alma onde Jesus encontra você de fato. Como está o teu coração, amado ouvinte da palavra de Deus? Pequeno ou frágil? Ou sendo expandido dia a dia? Que coisa tremenda, né? Eu tenho uma tendência, devido ao infarto, meu coração fisiológico expandir por causa da parte necrosada. A parte viva trabalha por conta daquela que morreu. E o meu cardiologista sempre está controlando essa expansão fisiológica do coração. Mas aqui nós estamos falando da expansão espiritual, da expansão emocional, do teu crescimento como pessoa. A nossa tendência humana será sempre querer ser grande por fora. Falar bem, parecer profundo, ser bonito, ser inteligente, ter muito para oferecer, impressionar as pessoas. E o resultado é que tem gente inflada por fora, mas muito pequena por dentro. Ela facilmente cai. É igual aqueles bonecos de postos de gasolina, né? Lá perto de casa tem um que eu achei interessante, né? Que ele fica inflado ali, né? E fica movimentando ali, e tem um que fica com a mãozinha assim, como se estivesse chamando para dentro do posto, né? E um dia eu vi guardarem, né, aquele boneco, né? E é só apertar um botão e tirar o ar que ele cai. É a pessoa inflada, né? Nós temos que crescer através do Espírito Santo. E ela cai, né, porque não tem raízes, são facilmente afetados e não terminam o que deveriam fazer. A Bíblia diz que são levados por qualquer onda. Não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem para você. Deus deseja tornar você maior por dentro do que por fora, alicerçado na verdade do amor de Jesus, que o alimenta, e não nos ventos de fora, não nas tendências, nem mesmo nos seus sentimentos. Deus está procurando pessoas que se permitam crescer por dentro, para depois crescerem por fora. Isso é a visão de Jesus Cristo. Não existe conversão primeiro por fora. A conversão primeiro começa por dentro, pela transformação do nosso entendimento, como diz a palavra de Deus em Romanos. E é muito interessante isso. Deus está procurando pessoas que se permitam crescer por dentro, para depois crescerem por fora. Seu sistema secreto não será visto por muitos, e talvez isso demore. Não há uma grande transformação acontecendo dentro de você? Você precisa pensar nisso. Mas a necessidade de nós enraizarmos a nossa vida cristã, além de fazer você crescer, né, ser grande por dentro, esse sistema de raízes espirituais que faz você se plantar, criar alicerces, em segundo lugar, faz expandir sua visão. Você criar raízes faz você grande por dentro e depois faz você expandir a sua visão. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou ler mais uma vez, 2 Coríntios 4,18. Assim fixemos os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O sistema de raízes, enraizar a nossa vida cristã em Cristo, faz com que sejamos diferentes. Você começa a entender que não precisa se preocupar tanto com o fruto, precisa se preocupar com as raízes. O fruto é consequência. É igual a crescimento de igreja. Crescimento de igreja não precisa de mágica, não precisa de show pirotécnico, não precisa nada disso. Crescimento de igreja é fazer com que a igreja esteja saudável, os membros estejam saudáveis espiritualmente, os membros estejam saudáveis doutrinariamente, os membros estejam saudáveis no seu relacionamento com Deus. Então tudo isso faz com que os frutos sejam consequência. Você começa a tomar decisões a curto prazo, pensando a longo prazo. Isso aí são as consequências de uma visão de Deus. Você começa a tomar decisões a curto prazo, mas pensando a longo prazo. O aspecto da eternidade muda as suas decisões hoje. Quando você começa a criar raízes, ou seja, a tua visão vai ser expandida, porque cada vez que as raízes se aprofundam, mais a árvore cresce e você tem uma visão maior de cima, né? Então você começa a valorizar a eternidade, você começa a ver que é transitório tudo isso aqui. Você não confunde significância com visibilidade. Você não confunde o que é significativo e o que é apenas uma visão. Você não confunde sucesso com popularidade. Às vezes nós confundimos, né? Achamos que a pessoa popular tem sucesso. Você às vezes não entende isso, que o sucesso não está em ser popular. O sucesso não está em aparecer. O sucesso está em você criar uma imagem sólida de quem você é, para quem você é e para onde você vai. É a certeza, isso é sucesso. Você não confunde, né, sucesso com popularidade. Você é capaz de prosseguir apesar de todo o cenário da sua volta. Por quê? Porque você prossegue mesmo com circunstâncias adversas, porque a sua raiz é tão profunda que você consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Você consegue ver além das circunstâncias. Há muitas pessoas cheias de confusão, há muitas pessoas cheias de ansiedade, porque as coisas não estão acontecendo como elas acharam que deveriam ser. Isso acontece quando não reconhecemos que em todo tempo Deus está formando raízes em nós. Dificuldades, contrariedades, fazer coisas de que não gostamos, não ser reconhecidos, fazer tarefas simples, tudo isso é usado por Deus para nos expandir por dentro, para nos criar uma visão. Por isso, nós devemos guardar. Tem uma frase do pastor Carlito Paz, lá da igreja de São José dos Campos, que diz assim: como você termina é mais importante do que como você começa. Como você termina é mais importante do que como você começa. É muito bom começar, sonhar, desbravar, mas o que importa é como você vai terminar o serviço, a obra que Deus deu ao seu coração. E só será possível terminar bem se você tiver raízes desenvolvidas por Deus. Nós devemos orar: Senhor, crie raízes em mim, raízes profundas, para que eu possa ser firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Por que o cristão deve criar raízes? Raízes com Deus, raízes doutrinárias, raízes de comunhão, raízes na igreja, raízes de um relacionamento
no seu casamento, na sua liderança, raízes no seu ministério. Tem pessoas que largam o ministério, não estou falando só ministério pastoral, ministério dentro da igreja, ministério com mulheres, ministério com família, ministério com homens, ministério com criança. Tem gente que larga no meio do caminho. Por quê? Porque simplesmente não espera criar raízes. É bom começar, mas é bom terminar. E só será possível terminar se você tiver criado raízes. É muito bom. Ministério, eu sempre digo, cargo é por um tempo, mas ministério é para a vida toda. Então você tem que saber qual é o teu ministério. Porque quando você sabe o seu ministério, você pode ir para a igreja lá na Mongólia, que quando você chegar lá, você sabe qual é o teu ministério, o teu serviço. Ministério é serviço. Então, por que o cristão deve criar raízes? Esses tantos tipos de raízes que nós falamos. Porque faz você aproveitar todo o processo. Faz você aproveitar todo o processo. Ou seja, primeiro vai fazer você alguém grande por dentro. Depois vai expandir a sua visão. E em terceiro lugar, quando você cria raízes, você vai aproveitar todo o processo. Salmos 16:11 diz assim: Tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Ou seja, aproveitar o processo. Essas palavras de Davi no Salmos 16:11, que em diferentes fases da vida ele reconheceu a alegria da presença de Deus. Quando ele estava nos campos, na caverna, na guerra ou no palácio, ele reconhecia a presença de Deus. Em todo o processo da sua vida, Davi encontrou alegria em estar com ele, Deus. Ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Ali a gente começa a perceber que Davi estava nos pastos junto com as ovelhas. Ele se coloca também como ovelha, sentindo a presença de Deus. Mas também quando ele estava em guerra, quando ele estava fugindo de Saul, ele sempre reconhecia a presença de Deus. Em todo o processo da sua vida, ele está presente. Deus quer expandi-lo por dentro, ele faz isso com amor e de uma forma incrível. A presença dele não muda, mas as fases do processo sim. Presta atenção. A presença de Deus não muda, mas a fase do processo de crescimento, de criar raízes, ela vai mudando. O problema é que sempre haverá momento de desconforto, haverá momento de separação, momentos de pandemia, momentos de enfermidade. O processo de criar raízes espirituais, raízes cristãs, raízes de membros de igreja em nós, nem sempre é do nosso jeito, irmãos. Quando isso acontece, você é tentado a querer 4 coisas: querer o processo do outro, resistir às lições que Deus quer ensiná-lo agora, acelerar o processo, você acelerar o processo, ou queimar etapas. Eu sempre digo que queimar etapas é um problema sério na vida do cristão. Queimar etapas. Então, nós precisamos entender, que Deus está trabalhando. Passamos por aflições, passamos por dificuldades, mas nunca podemos duvidar da presença do Senhor, do Deus Emanuel, Deus conosco. E aí então nós vamos começando a aprender a questão das raízes, Como é bom, ao invés de pensarmos no fruto, antes pensarmos nas raízes, naquilo que nós somos, naquilo que nós fomos chamados. E isso é muito importante. Você sabe o que acontece quando fazemos essas coisas, quando nós queremos
mudar algumas coisas, né? Quando nós queremos mudar as fases, né, que Deus ele nos dá, quando nós queremos mudar a fase, quando nós queremos o processo do outro, o chamado do outro, a vida do outro, quando nós resistimos às lições de Deus que quer nos ensinar, quando nós queremos acelerar o processo de Deus, e quando queimamos etapas, né? Não nos preparamos, vamos, tal. O que acontece? Atrasamos o processo que Deus quer realizar na nossa vida. Por isso, amado ouvinte da palavra de Deus, entenda definitivamente uma coisa: mesmo que o método de Deus em criar raízes não esteja sendo algo que você realmente ame, mesmo assim é o melhor de Deus para você. É o melhor de Deus. Espere, porque você vai ver Deus fazendo uma obra completa na sua vida. Muitas pessoas e muitos cristãos ficam presas no processo e não progridem porque elas constantemente querem estar em outro lugar. Às vezes Deus está começando a fazer um trabalho na vida dela, tal, mas ela não espera. Ela quer rápido e aí ela queima etapas. Eu entendo, sabe? Eu sempre falo com os seminaristas quando vêm ao gabinete dizer que Deus os estão chamando para o seminário, para o ministério. E eu sempre digo para eles: olha, vocês vão receber muitas bênçãos por obedecer o chamado, mas vocês passarão pelo seminário de Deus. E o seminário de Deus não é teórico, ele é vivido, ele é experiências. E a gente tem visto isso aqui. E quando a gente passa por esse processo de crescimento, né, a gente entende depois, quando você está lá no ministério, seja onde for, aí você vai entender: ah, Senhor, foi por isso que eu passei por aquilo. É Deus trabalhando. Então, o Senhor, ele quer que a gente progrida. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre cito, né? Floresça onde você estiver plantado. Floresça onde você estiver plantado. Não adianta você querer ser uma planta. Imagine você que gosta de planta, pega uma planta, planta ela aqui, daqui a pouco tira ela, muda daqui, bota para lá e cava um buraco aqui e tal. Ela pode nem morrer, mas ela não vai crescer, ela vai ficar nanica. Ela só cresce se ela estiver plantada ali no lugar. E você precisa entender que Deus também prepara os solos. É um processo. Todo organismo de Deus não cresce de uma noite para um dia ou de um dia para a noite. São anos de crescimento. Eu lembro do saudoso pastor Davi Gomes, que ele disse para mim uma vez que eu estaria pronto como pastor depois de 30 anos de ministério. Olha, depois de 30 anos de ministério você vai estar pronto. E mesmo assim ainda vai faltar algumas coisinhas. E é verdade. Eu tenho 36, né? 35 anos de ministério, 36. E vou dizer para os irmãos, não é fácil não. Ainda falta muita e muita coisa. O Senhor está ensinando quanto no que estão colocando em nossas mãos, sabe? Está em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor está ensinando, quanto o que Ele está colocando em nossas mãos. Às vezes nós recebemos coisas consideradas pequenas, né? Mas às vezes é um serviço pequeno aos olhos humanos, mas Deus está nos entregando grande responsabilidade. Quem diria, né? Quem diria em Israel que um adolescente pastor de ovelhas seria considerado até os dias de hoje o maior rei de Israel? Quem diria? Mas é porque Deus já estava ensinando. Quando Davi luta contra Golias, ele fala que ele lutou contra um leão e um urso por causa de uma ovelha. Era Deus preparando para as batalhas. Então, amados irmãos, o Senhor quer nos ensinar. As raízes
querem que o Senhor faça com que tenhamos cada dia mais alicerces, força para resistir os dias maus, que são muitos. Elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, onde se sentem mais confortadas. Tem pessoas que querem que Deus coloque raízes onde ela se sente bem, na sua área de conforto. Não existe isso, meu irmão. Tudo aquilo que você passa na aprovação, aprovado, Deus te faz autoridade sobre aquilo, para que você possa falar a outros que estejam passando, para que você possa orientar a outros que estão passando. Mas muitos pegam a aprovação como algo, como um castigo de Deus e não como um ensinamento do Senhor. Nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona Deus te dá raízes em momentos tão fáceis. Às vezes as raízes são adquiridas em momentos difíceis. Não podemos assistir somente a aulas opcionais no processo de desenvolvimento das raízes. Não existe aula opcional, não existe aula teórica no desenvolvimento das raízes. Então, desta forma, eu queria pedir para que você pudesse entender o seguinte: confie no tempo de Deus. A forma como você pode aproveitar esse processo de Deus criar raízes em você, se você desejar, porque Deus não faz nada em nossas vidas sem que nós autorizemos, sem que nós concedemos a Ele. Então, se você quer ser um cristão forte, criar raízes, confie no tempo de Deus. Segundo lugar, confie na ordem de Deus. Não pule etapas. Confie no plano de Deus. Aprenda a amar o processo, a aproveitar, a entregar para Jesus e a dizer: há algo importante aqui acontecendo. Eu costumo dizer, eu aprendi há pouco tempo, que o melhor da viagem não é o destino, mas a jornada, não é? Se você curte a jornada, o destino será uma bênção. Há pessoas que fazem uma viagem de férias, dirigindo tal, ele tem uma pressa tão grande de chegar ao destino que ele não contempla a jornada. Então, contemple a jornada. E eu quero concluir essa mensagem de quarta-feira trazendo para você o seguinte: muita energia é gasta naquilo que pessoas pensam sobre nós, sobre nossa imagem, nossas curtidas nas redes sociais. O que Deus está preocupado é o que ninguém mais pode ver. Mas o que é a coisa mais importante da sua vida? Qual é o teu propósito de vida como cristão? O seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito deve ser de cristãos criando raízes cristãs nos ensinamentos de Cristo. Ou seja, o seu coração enraizado nele, em Jesus, se alimentando nele, recebendo toda a vida que você precisa dele, Jesus Cristo. Não ame o seu sonho, o seu fruto, mais do que o próprio Deus, a raiz. Não ame as suas realizações, os seus frutos, aquilo que o mundo vê, do que o seu próprio Deus, que é a raiz, ou seja, da onde você recebe todo o alimento para crescer. Não resista às lições que ele tem para você. Seu papel é apenas dizer, o nosso papel é apenas dizer sim. Na parábola do semeador, e nós aprendemos no semestre passado sobre as parábolas de Jesus, a semente que caiu na terra pedregosa não deu fruto, porque não tinha raiz. Mas a parábola não para por aí. Teve semente que caiu, melhor dizendo, em terra boa, e o resultado foi exponencial, ou seja, grande.
Lucas 8,15 diz: mas as sementes que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto que permaneçam com perseverança. Amados irmãos, nada exteriormente vai dar a você a verdadeira satisfação se você não tiver a vida em Jesus, se Jesus não tiver a vida em você. Lembre-se, amado ouvinte da Palavra de Deus, que o segredo de uma vida enraizada está no sistema secreto de raízes que Deus está formando em você. Você não vê as raízes se formando porque elas estão debaixo da terra. E você não está vendo e nem quer muitas das vezes ver as raízes que Deus está formando em você com todas as experiências que você tem passado. E eu estava eu estava escrevendo aqui algo que eu achei muito interessante e eu queria botar até de um quadro aqui no gabinete pastoral, uma frase que eu li que é muito interessante, até no livro do C.S. Lewis, que diz assim: o ser humano tem apenas uma vida, e vida que logo vai passar, mas só o que foi feito para Cristo vai durar. Ou seja, raízes, né? E tem um texto lá em Jó, que é muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Jó, eu sempre troco, eu não sei se é Jó 7,14 ou 14,7, mas diz assim, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Jó, para nós concluirmos aqui, deixa eu ver se eu encontro. Se eu encontrar o texto, vai ser uma maravilha. Encontrei. Porque, olha só o que diz aqui, Jó 14,7, eu troquei. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, ao cheiro das águas, mesmo se envelhecer a raiz, ao cheiro das águas, ela crescerá. Ou seja, é raiz, né? E a gente até brinca, né? Os jovens gostam muito de brincar, né? Eu recebi de uma enfermeira amiga, membro aqui da igreja, e ela me mandou um vídeo de um comediante falando a diferença entre enfermeira Nutella e enfermeira raiz, né? Assim como tem outras profissões, né? Pastor Nutella, pastor raiz e tal. E eu lembrei disso, que o pastor raiz é aquele, né? Ou então o profissional raiz é aquele que está ali, né? Antigo, né? Que vai à luta, tal, né? Aquele, né? Que só quer sombra e água fresca, tal, não está muito comprometido, tal. Então nós temos que ser crentes, cristãos raízes. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, meu irmão, e que essa mensagem possa fazer com que você desperte para, neste meado de ano que ainda temos aí, você possa criar raízes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não em homens, não em denominações, não em templos, mas em Cristo. Porque se você criar raízes em Cristo, como diz Mateus 6,33, você vai buscar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Oremos. Amado Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado por essa palavra, Senhor Deus, nesta quarta-feira. Que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um ouvinte da palavra de Deus esse ensinamento, para que eles possam buscar no Senhor
e criar raízes, se plantar e florescer aonde eles estiverem plantados, Pai. Que eles tomem a decisão de se posicionarem perante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e, Pai de amor, vá de encontro àqueles amados irmãos que estão em casa, que estão no seu local de trabalho, que estão num carro, estão no ônibus, ouvindo esta palavra, que ela possa encontrar guarida nos corações dos ouvintes e colocar em prática aquilo que acabaram de aprender. Assim, Pai, nós oramos humildemente em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe, e só quero comunicar aos irmãos que no próximo mês de agosto nós estaremos voltando aos cultos de quartas-feiras presencial, né? Agosto, às 19h30, não será mais gravados, né? Será transmitido, mas também talvez nem seja transmitido de quarta-feira, ainda estamos vendo, tá? Porque temos que ter pessoas para fazer a transmissão. Mas quarta-feira voltaremos em agosto aos cultos presenciais. E os domingos de agosto, o culto que era 18 horas passará a ser 19 horas. Tá certo, irmãos? Em agosto. Tá? Certamente estaremos avisando nas redes sociais. Vai ainda precisar de inscrição, porque ainda não passamos de bandeira aqui em Niterói. E a última comunicação quando chegar a sua vez de se vacinar, vacine-se. A vacina é muito importante. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de semana na presença do Senhor. Fica na paz.